Olá, bom dia. Como vai você? Tudo bem? Bom dia. Hoje é bom dia mesmo. Estou aqui no Instagram às 9 horas da manhã, na nossa Sexta com Propósito. Toda sexta-feira nós temos aqui a nossa live na parte da manhã, onde nós temos temas escolhidos por vocês. Eu coloco uma caixinha de perguntas e vocês vão lá e deixam uma sugestão. E hoje a sugestão veio de uma querida, de uma seguidora muito querida que está sempre conosco, e ela sugeriu esse tema aqui, a timidez em público. Então vamos conversar sobre esse assunto, mas eu também quero te desejar não somente um bom dia, mas uma boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está vendo aí depois, para você que está no replay, para você que está no nosso YouTube. Nosso canal no YouTube também é muito fácil, é Missionária Valéria Dias. Então, segue a gente lá também. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, porque o Senhor tem feito isso. O Senhor tem levado a nossa voz, eu falo nossa, porque é minha, que estou aqui, é do meu convidado que vem participar comigo e também dos comentários que vocês escrevem, que vocês participam comigo, e isso aí eu vou lendo, vou interagindo. Então, a nossa voz está chegando aos quatro cantos desse mundo. A gente tem recebido mensagens de pessoas de longe, pessoas que a gente nem conhece pessoalmente, nem sabe se vai ter esse privilégio, mas que estão sendo alcançados pela graça de Deus. Então eu quero convidar você para ficar conosco até o final, onde nós vamos abordar esse tema tão importante. E também, se você puder, mande aí para mais pessoas. Hoje eu estou começando de uma forma diferente, eu não coloquei música e eu mesma não vou mandar para ninguém, porque eu quero ver como que está funcionando aqui esse algoritmo, porque todo dia, nas quartas-feiras, às 3 horas da tarde, na nossa live, uma pausa para um café, tem caído muito a interação. Bom dia, Dânia, paz do Senhor. Bom dia, Meire, bom dia, paz do Senhor. Que bom, querida. Bom dia, missionária Josiara. Que bom que é a sua cara. Bom dia a todos vocês que estão entrando. Se quiserem receber um bom dia especial aqui meu, me mande um oi aí para eu estar falando o seu nome. Bom dia, Rosa Maria. Então, gente, eu comecei de uma forma linda, Nisa. Bom dia, missionária. Eu estou começando de uma forma diferente, porque eu vou estudar aqui como que está funcionando, por que não está entregando as minhas lives, por que tem caído o engajamento, né? Mas não tem problema não, depois fica gravado. É claro que se você puder participar comigo ao vivo, toda quarta-feira às 3 horas da tarde e toda sexta-feira às 9 horas da manhã, vai ser uma alegria, porque essa live aqui é para realmente isso, para interagir. É verdade, Dani. Olha só, deixa eu fixar aqui. Sexta com propósito, a timidez em público. Vamos abordar esse assunto? Me perguntaram. Bom dia, querida. Bom dia. Gente, a nossa live é assim, é bem interativa. Vocês vão se cumprimentando, vocês vão respondendo uns aos outros, porque não é só feminina essa live. Mas então nós vamos esperar um pouquinho para... Estou aqui com a minha ampulheta do tempo. Vocês viram a live de quarta-feira? Que live foi aquela, hein? Meu Deus, meus queridos, que live! Como Deus falou, como Deus ministrou, como eu tenho recebido mensagens carinhosas aí, falando, olha, Deus falou. Estou dando esse prazinho aqui para chegar mais pessoas. Então, você me ajuda a compartilhar? Você pode compartilhar, você pode responder uns dos outros aí, você pode mandar coraçãozinho. Cadê os meus corações? Estou sentindo falta hoje dos meus coraçõezinhos. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegando.
Senhor é bom, né? E aí, você tem vergonha de falar em público? Conta pra mim como é que é. Ai, os corações chegaram! Ô, Glória! Chaminhas também! Que coisa boa! É muito bom ter você do outro lado. Isso cumpre o meu objetivo, sabe? Me dá ânimo, força, graça. Porque se você não estiver aí, não tem propósito eu estar aqui, né? Tem muita mesmo, pois até carinha aí, ó. Carinha aí vermelhinha de vergonha. Gente, Você acredita que eu também sou tímida? Fala pra mim, quem acredita que eu sou tímida? Mas quem tem vergonha e quem acredita que eu sou tímida? Digam aí pra mim. Olha, nós já vamos começar então. Graça e paz, Helenice. Paz do Senhor, minha amada. Que bom você aqui. Olha, então nós já vamos começar. Você já mandou aí? Para quantas pessoas você já mandou? Vamos mandar de novo? Porque eu já quero começar com você. Você não acredita não, Meire, que eu sou tímida? Gente, vamos lá. Última chamada, agora nesse momento antes de começar. Vai aí rapidinho nesse botãozinho, nesse foguetinho, nessa setinha. Chame como você quiser. E aperte aí e mande aí. Para quantas pessoas? Engajamento tá pouco. Antigamente era muito mais. Mas não tem problema não. Isso não vai me desanimar. As respostas, as mensagens que eu recebo depois estão me dizendo que estão recebendo a mensagem. Estão recebendo a live. Mas eu gostaria que tivessem aqui comigo, né? Mas você está, isso é importante. A Dani está fazendo aí um negócio muito bacana. Ela está pondo um arroba, olha aí quem está na live, olha aí os comentários. Ela põe um arroba e marca alguém para poder convidar. Amém? Vamos lá? Amado e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o teu nome. Obrigada por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez, onde vamos aprender, Senhor, a ter mais ousadia do teu Espírito, ousadia do Senhor, para falarmos, para proclamarmos, para, Senhor, ganharmos mais oportunidades que a vida nos dá, que o Senhor nos abre e que muitas vezes deixamos passar por causa da nossa timidez. Mas nesse momento nós vamos aprender com o Senhor como melhorarmos isso. Então fique conosco, ministra os nossos corações, abençoa todas aquelas pessoas que já estão ao vivo, as que virão depois, que ouvirão depois, que o Senhor possa alcançá-los. Nos ajuda, Senhor, a sermos cada dia melhor. Obrigada por tudo. Amém. Glorificamos o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Oi, Meire, também tá aí, ó, divulgando o nosso trabalho. Que bacana. É isso aí, gente. Bom, vamos lá, meus queridos. Eu primeiro que quero agradecer eu quero agradecer aqui a Carla Abreu, missionária Carla Abreu, que divulgou nos seus stories aí também. Ela me mandou uma mensagem: amada, me marca aqui para eu poder compartilhar. Marquei, ela mandou, que bom. Muito obrigada, viu, Carla? Meu beijo para você. Hoje tem live da Carla, 2 horas, horário do Brasil. Então não perca, tá? Eu quero agradecer aqui todos vocês que já estão interagindo aqui comigo, estão compartilhando, mandando coraçõezinhos e tudo mais. Essa live é minha, essa live é sua, é nossa. Então eu quero a sua opinião, eu quero os seus comentários aí. Vamos começar aqui falando que esse tema veio indicado, a paz do Senhor, Isabelle, esse tema veio indicado lá na caixinha de perguntas. Às vezes você pode dizer assim: mas eu não vou responder não, não vai ser aceito o meu tema, é tão bobo, é tão simples, eu nem tenho intimidade com a missionária Valéria, não tem necessidade, outros vão colocar, vão escrever, eu não sei o que às vezes você pensou, mas eu quero te dizer que é muito importante. Esse tema veio da Cida, uma querida,
falando sobre a gente trazer esse tema, a timidez em público. Eu já quero aqui, te dando essas boas-vindas, o ruim de ligar ring light é esse ovo que dá aqui no óculos, né? Mas eu vou tentar ler aqui sem o óculos. Então, gente, eu quero que vocês falem comigo aí. Mesmo você que está vendo no replay, deixe nos comentários aí. Você sente que a timidez tem te paralisado? Você tem consciência que você já perdeu algumas oportunidades? Oportunidade de emprego, de relacionamento, de posição, oportunidade ministerial, oportunidade de ter dado uma solução de um problema por causa da sua timidez? Fala para mim. Quem tem essa sensação? Escreve aqui para mim. Você tem essa sensação de que que esse medo, essa timidez está te paralisando? Então, essa timidez paralisa e sufoca sonhos. Ó, o pessoal está respondendo sim, tem muita timidez, chega até a doer. Chega até a doer, às vezes dói na alma. E por que dói? Porque você sabe que você poderia ser útil, ter ajudado a resolver uma situação. Às vezes você fica com medo do seu comentário, de ser bobo, igual aqui na sugestão. Aí outra pessoa vai e fala aquilo que você perdeu, aquilo que você deixou de falar, a pessoa fala e às vezes a pessoa é parabenizada por aquilo, que você podia estar recebendo parabéns, que você podia estar recebendo a honraria, que você podia estar recebendo reconhecimento, mas por causa da sua timidez, você vê outras pessoas recebendo um mérito que você podia ter recebido. Outra pessoa falando, eu sou tímida e já perdi muito coisas boas. A gente perde. E por que às vezes a gente é tão tímido? Eu fiz uma pergunta aqui antes da live começar, no meu bate-papo que eu estou fazendo agora, porque eu não estou colocando música, eu estou fazendo um bate-papo antes, de falar que eu sou tímida. Aí muita gente vai falar, não parece. Não parece, mas eu sou. Com quem eu não conheço, principalmente, eu tenho uma dificuldade em já chegar e já abrindo uma conversa, dando início. Só que essa timidez me paralisou um ano e pouco, quando Deus me mandou vir fazer esse trabalho nas redes sociais, vir fazer as lives, vir estar aqui ajudando outras mulheres, outras pessoas. E eu fiquei um ano e pouco sem ter coragem de fazer. E aí, quando realmente não deu mais para postergar, que eu vim para a rede social, eu tive que vencer uma barreira. Estou contando uma experiência minha, vivida aqui, que a minha mão suava, eu tremia. Se você pegar as primeiras lives de 3 anos e pouco atrás, você vai ver que diferença. Porque a gente nasce assim pronto. Tem pessoas que nascem com o dom e com o talento. Outras pessoas precisam desenvolver a linguagem, desenvolver essa ruptura com o medo. E a gente vai ver por que isso, os sintomas. Tem solução? Tem, você pode aprender. E hoje eu vejo como que esse posicionamento que eu tive tem aberto portas, como que através dessa ruptura de medo do quê? Medo de como eu vou agir, medo se eu vou gaguejar, medo do que o outro vai pensar, medo das reações adversas, de tanta coisa que me paralisou durante um tempo. Quando eu rompi com isso, quantas portas estão sendo abertas? Eu fui pregar no estado do Rio. Esse mês agora, por exemplo, eu já vou levar 3 palestras em lugares diferentes. 4, porque ontem eu recebi mais um convite. Tudo palestra diferente. Por quê? Porque as pessoas vão nos conhecendo, porque a gente vai abrindo um caminho novo. Você continua tímida, Valéria? Eu continuo. Mas eu entendi que eu tenho que vencer.
E aí as coisas vão ficando mais fáceis. Vai ficando mais fácil, porque você vai praticando. Então, eu tô te dando um exemplo meu de como uma menina que tinha... Ah, obrigada, né, Valéria, pelo menina, mas né? Como que eu, toda temerosa, toda cheia de traumas, toda cheia de barreiras, hoje eu falo aqui para a multidão, tem entregado pouco, nós estamos só com 6. Eu não sei o que está acontecendo com esse negócio aqui não. 7, 6, tá vendo? Fica oscilando. E eu sei que deve ter um monte de gente, inclusive quem indicou o tema, que não deve ter achado a live. Então, por isso que eu te peço, você pode mandar para mais pessoas? Porque não era comum esse número, e tá tudo bem, não estou falando em questão de número, mas eu quero dizer que a gente tem alcançado um número muito grande que me manda depois através da minha voz. Isso é mérito meu? Olha, isso é glória para Deus, mas também chega a ser um mérito meu. Porque é com vergonha, é com medo, é com timidez, é com tantas dificuldades que eu venho aqui me posicionar para ajudar pessoas. E com isso eu sou ajudada também. Então você já parou para pensar que você pode romper isso aí? Que você que está aqui falando só de comentários depois que eu fiz essa pergunta, foram 3 pessoas falando que tem muita, uma falou que tem muita vergonha, outra disse que chega a doer na alma, dói. Outra falou aqui que já perdeu muitas oportunidades, muitas coisas boas. Fora as outras pessoas que vão ver depois. Se você chegou nesse ponto aqui de ouvir o que eu tô te falando, deixa um comentário para mim. E aí quando você rompe com isso, a primeira barreira, a primeira beneficiada, a primeira barreira a ser quebrada, a maior beneficiada somos nós mesmos. Então nós vamos falar sobre isso, sobre essas oportunidades perdidas. E eu quero que você coloque aí. Eu vou te fazer uma pergunta. E coloque aí para você pensar. Quantas oportunidades você já perdeu porque ficou calada? Quantas oportunidades você já perdeu porque você ficou calado? Para homens também. E se hoje for o dia de dar um basta nessa situação? E se hoje for o dia de você falar, chega, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu tô com vergonha, mas eu vou com vergonha mesmo. Eu tô preocupada, mas eu vou preocupada mesmo. Carla, beijo, querida, já te agradeci, tá? Por você ter compartilhado. Obrigada, minha querida, obrigada, paz do Senhor. Obrigada a todos vocês que estão entrando, é um prazer vocês aqui. Olha como é que de repente começa a entrar um montão de gente, depois para. Tá vendo, gente, como que tá acontecendo? E eu preciso falar isso aqui porque eu faço live, a missionária Carla faz live. Bom dia, Thalita, paz do Senhor. E aí tá acontecendo isso com todo mundo, por isso a necessidade que a gente tem de te pedir isso aí. Então eu quero te perguntar mais uma vez. Quantas oportunidades você já perdeu? Isso, você já perdeu oportunidade de emprego, oportunidade de relacionamentos, de ministérios na igreja, de amizade. Bom dia, Flávia, paz do Senhor. Em outras áreas da sua vida. Bom dia, é a Igreja do Brás? Fala para mim aí, quem é que tá aí? Sejam bem-vindos todos vocês. Quantas oportunidades perdidas por causa da timidez? E aí hoje nós vamos avaliar o porquê disso. Como eu disse, já me perguntaram, é uma mentoria? Pode ser uma mentoria. Então fique aqui, preste atenção, porque Deus está falando conosco. Agora, uma coisa que a gente tem que ver, que tem diferença entre a timidez, o medo de falar e falar besteira e falar o que não convém, com a prudência
Vitória da conquista, paz do Senhor, que coisa boa. Então nós já temos Bahia, nós já temos aí São Paulo, Minas Gerais, mais onde? Temos Dubai, Brasil, né? Então, tem diferença. Nós temos que ser prudentes, nós temos que saber a hora certa de falar, nós temos que saber, né, que a Bíblia nos fala que é melhor ouvir mais do que falar. Nós temos aí, Meire, você está no Ceará, que coisa boa. Então nós temos que ter essa prudência. Não é sair falando o que vem à boca, falar sem pensar. Anápolis, Goiás, linda Anisa, missionária, tá falando de Anápolis, que coisa boa. A Flávia mora em Brasília, gente, que coisa boa, obrigada, viu? A todos vocês aí que estão conosco. Então a gente tem que saber diferenciar o que é a prudência, uma mulher prudente, um homem prudente, que fala certo, tem que ter discrição, é isso aí, saber falar, né, de forma correta. Ou então, se é timidez, se você tem propriedade no assunto, se você pode agregar valor na vida do outro, se você pode fazer algo que vai ajudar, falar, agir, então por que não fazer? Por que essa timidez que tem te paralisado? Olha, a Eda Brás, né? Igreja Evangélica do Brás, que está conosco, veio através da Carla. Viu como é que é importante quando você compartilha? Muito obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. E aí, a gente tem que saber diferenciar, discernir. Já um comentário aqui. Missionária, esse que é o medo de falar, saber o que é o medo, vergonha, saber como é imprudência, e muitas das vezes eu me calo. Bom, então nós vamos aqui já começar a identificar. Primeiro, por que às vezes a gente tem medo? Muita timidez, Flávia? É verdade. Muita gente com muita timidez, eu já dei o meu exemplo. Bom, a gente tem que saber discernir. Aí eu te convido a assistir a live do discernimento espiritual que a gente já fez. A gente tem que aprender a ouvir a voz do Senhor, e o Senhor nos dá esse direcionamento. Então, a primeira coisa é discernir. Eu vou falar abobrinha? Eu não entendo nada desse assunto que eles estão falando. Por que eu vou me aventurar? Não, então não fale. Mas se é um assunto que você gosta, se é um assunto que você sabe, claro que você não precisa ser expert no assunto, mas se é um assunto que você pode dar a sua opinião, não quer dizer que a sua opinião vai ser acatada, mas por que não? E se for uma solução de um problema? E aí a gente se cala. Mas se a gente descobre esse momento de ter esse discernimento, não, eu posso trazer aqui uma opinião. Eu vou falar sem arrogância, mesmo que eu saiba muito do assunto, se tem uma roda, eu vou falar ali sem arrogância, com simplicidade, mas eu vou também agregar valor. Por exemplo, na igreja, você já recebeu uma oportunidade na igreja e você já fez assim? Você já recusou? Mas eu não sei falar como pregador. Ninguém está pedindo para você falar como pregador. Ninguém está pedindo para você ir lá e dissertar um texto. Mas você pode ir lá contar um breve testemunho. Você pode ir lá e falar que Jesus é bom, Ele salva, Ele cura, que Ele ama as pessoas. Jesus não ama? Jesus não quer salvar? Você tem convicção disso. Então, olha só, já perderam muitas oportunidades. Então, não perca mais. Às vezes, aquilo que para você vai ser comum é tudo que a outra pessoa está esperando. É tudo que a outra pessoa pediu a Deus para falar com ela. Então, olha as oportunidades perdidas aí. Você já perdeu a oportunidade de, às vezes,
alguém influente que está ali, de você chegar e falar assim, olha, eu estou precisando de um emprego, se você puder dar uma olhadinha no meu currículo e tal, eu gostaria de te apresentar. A gente deixa passar. Quantos networks que Jesus prepara para nós? Mas, Valéria, o que é network? Network, gente, é você fazer tanto pela internet, mas fazer também ali, conversar com as pessoas sobre trabalho, apresentar o seu trabalho, o que você faz de bom, o que você faz, sabe? Vai ter um encontro, você sabe fazer um bolo maravilhosamente e você está precisando ganhar um dinheirinho. Olha o que veio aqui na minha cabeça agora. Você leva, todo mundo está comendo o seu bolo, elogiando o seu bolo. E você deixa passar a oportunidade. Você não tem nem coragem de falar que foi você que fez. Naquele momento, vocês gostaram? Pois é, gente, eu faço, eu amo fazer bolo. Não é o meu caso, mas eu amo fazer bolo. Inclusive, eu estou aceitando encomenda. Pronto. Você já sai daquela reunião com encomenda de bolo. Ah, mas foi uma só. Mas já deu o primeiro passo. Aquela outra pessoa vai divulgar para outro. Tá vendo como é que a timidez paralisa a gente nas coisas simples, nas coisas, sabe, do cotidiano? Que a gente pede a oportunidade de ganhar um dinheirinho, pede a oportunidade de fazer uma amizade, pede a oportunidade de dar ali, de ter ali, sabe, alguém falando, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Ah, mas é tão simples o que eu ia falar. Pois é, tão simples. Mas ninguém pensou, e você pensou. Não é verdade, Meire? Não é verdade, Flávia? Paz do Senhor, Josefa. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, da gente romper. E por que a gente tem medo? Né? Por que a gente carrega esse medo? Olha, nós estamos no Outubro Rosa. Nós estamos falando da saúde não só da mulher, mas especificamente da mulher. E esse autocuidado de não se sabotar, porque a gente se sabota. Esse autocuidado de falar, de verbalizar, porque o que você não fala, você engole aquelas palavras e muitas das vezes você fica remoendo, puxa vida, por que eu não falei? Eu tive a oportunidade. E aí você fica se julgando, se culpando, se martirizando, e isso acaba trazendo mal-estar, coceira, alergia, uma tosse. Porque você não falou. O autocuidado. Nós estamos no Outubro Rosa. E isso aqui, falar, romper essa timidez, faz parte do autocuidado. A gente tem medo de falar porque a gente tem medo da comparação. A gente tem medo da opinião alheia. A gente se machuca com medo de alguém falar que não gostou, de medo de alguém rir. Tá querendo aparecer. Não, não é não. É aproveitar as oportunidades. Situações não resolvidas nos adoecem, Flávia, justamente isso. E você sabia, eu quero abordar aqui uma coisa muito forte, eu quero que você esteja preparada, com sinceridade. Gente, não, ela viu que eu ia fazer a live. Quem indicou a live não entrou ainda e eu tô preocupada porque ela queria muito esse tema. Ela deve ver depois, mas eu gostaria que ela tivesse aqui ao vivo. Então, já caiu de novo o engajamento, sobe, abaixa. Então, se vocês puderem aí, vão mandando para mais pessoas. Eu vou abordar um tema muito sério que às vezes mexe e a gente não quer falar. Sabia que tem lembranças que a gente coloca numa caixinha na nossa mente, no fundo do nosso coração, e a gente não quer mexer com elas? A gente não quer nem ser curado delas? Porque para curar vai doer, porque vai ter que limpar. Mas hoje eu vou mexer. Eu vou me atrever a isso e eu quero que você entenda, quero que você esteja maduro para entender o que eu vou te dizer. Mas muitas das vezes, tenta buscar aí na sua memória. Essa timidez tem raiz emocional. E eu falo que é muita responsabilidade da minha parte, porque eu vou mexer com algo que está no seu íntimo. E talvez você vai chorar agora. Talvez você vai lembrar. Talvez você não vai nem precisar buscar muito, mas a hora que eu tocar em algumas coisas, você vai ver que realmente é isso.
mas é para curar. Se você quiser manifestar aqui agora, eu vou preservar o seu nome, mas se você também quiser me chamar depois, eu vou estar à sua disposição, por causa da responsabilidade que eu tenho com isso. Então vamos lá. Quantas das vezes nós tivemos pessoas aqui que falaram que é desde a infância, desde criança? E quantas vezes você já escutou assim: cala a boca, menina! Fica calada! Você só sabe falar besteira. Quando você abre sua boca só sai, desculpem, mas só sai merda. Até parece que você sabe. Para que você está querendo dar opinião? Se você falar mais uma vez, eu vou bater na sua boca. Se você se atrever a falar alguma coisa, eu vou te colocar de castigo. Andresa, me chama depois no particular, tá, querida? Porque essa live aqui é temática, mas me chama depois pra gente agendar, tá bom? Fica quieta. Eu não já falei que você tá proibido de falar? Lá vem ela achando que sabe tudo. Você de novo. Até o famoso engole o choro traz esses traumas. Até esse famoso engole o choro. E tantas outras coisas. Lembrou da sua mãe que já falou com você e você acabou falando com o seu filho. É assim. Mas talvez a sua mãe falou porque não tinha conhecimento. Talvez você falou porque também ainda não tinha conhecimento. Mas a partir de hoje nós temos esse conhecimento. E a gente pode quebrar um ciclo. A gente pode romper com isso. Já falou, mas não vai falar mais. A partir de hoje a gente vai dar liberdade para o nosso filho se expressar. Para nossa filha, para alguém da nossa casa. Talvez quando você foi falar, passou insegurança para sua filha, então agora passe segurança. Valorize. Talvez quando você foi apresentar um trabalho na escola, seus coleguinhas riram de você. Talvez você falou muito melhor do que eles. Mas criança, adolescente tem isso de rir. E se um começa a rir, todo mundo ri. E isso te fez calar. Glória a Deus, já conversou com ele, deu certo. É isso. É romper ciclo. Ciclo que vem da sua bisavó para sua avó, da sua avó para sua mãe, para o seu pai, deles para você, e você acaba passando. Mas pode parar na gente. Talvez você sempre se expressou bem, mas foi acusado de querer aparecer. Tudo você acha que sabe. Às vezes sabia mesmo. O que na sua infância, na sua adolescência, qual fato que te marcou? Te compararam? Você até falou, mas fulano, nossa, fulano fala bem, né? Às vezes você já até pregou na igreja. Ninguém falou nada da sua pregação. A gente não precisa que fale. Mas ao mesmo tempo é bom quando você sabe que deu certo. Mas aí vem logo depois, nossa, mas fulano prega, né? E foi te deixando para baixo. Quantas vezes você já levantou a mão e ninguém te deu oportunidade para falar? E você cansou de pedir oportunidade.
e você deixou isso minar suas forças. Você deixou isso minar a sua criatividade, a sua vontade. Não é vontade de aparecer, vontade de ajudar, de agregar. E você foi se tornando tímido. Você foi se tornando não somente um tímido normal, que é da precaução no falar, mas você foi se tornando uma pessoa vazia, sabe? Crítica demais. Crítica não com os outros, mas com você mesmo. Talvez quando vem uma ideia, quando você sabe que é Deus te falando, que é Deus te impulsionando, aí você já coloca, para que eu vou falar? Ninguém vai ouvir. Então, tudo isso que você já ouviu, primeiro a gente aprende a não repetir. Com os nossos filhos, os nossos netos. Aí, a gente pensa que é coisa da nossa cabeça. A nossa querida falou que ela é uma dessas pessoas. Que ela prega na igreja e ninguém fala nada da pregação dela. Mas olha, se você continua recebendo o convite, continue falando. Porque eu tenho comigo que se a gente alcançar uma vida, foi o suficiente. Quando eu faço a live aqui, seja live que tem muitas pessoas, live que às vezes tem uma. Eu já fiz live para eu mesma, sabia? Já fiz live que não tinha ninguém. Já fiz live para mais de 100 pessoas. Participei de uma live esses dias de 500 pessoas, 500 e poucas. Mas mesmo quando eu fazia sozinha, eu sabia que era para mim. Então, não desista de orar, pedindo ao Senhor, mas não desiste de falar, não desista de pregar. Talvez na hora ninguém fale nada, porque muitas pessoas também não voltam para falar. Lembra do leproso que só um voltou? 10 foram curados. Então, minha amada, né? Vou preservar, você sabe que é para você. Talvez muitas pessoas estão recebendo a palavra, mas acham que se falar bem com você, da sua palavra, vão te dar honra, vão te dar glória, né? Mas não é sobre isso. Então não desista, fale, se prepare. Talvez a gente tenha medo do julgamento, como eu já falei, medo do que as pessoas vão falar, de como elas vão reagir. Uma coisa que paralisa também, que nos dá muita timidez de falar em público, é o perfeccionismo. É achar, é acreditar que a gente só pode falar quando estiver perfeita, quando estiver pronta. Ah, gente, eu erro as palavras, eu esqueço as palavras, eu troco. A minha boca, o meu raciocínio às vezes é mais rápido, e eu falo rápido, eu atropelo. Para falar com vocês aqui hoje mais calma, eu tenho recebido elogios. Pessoal, ela fala tão calma, tão mansa. Mas na verdade no dia a dia eu falo assim muito rápido, entendeu? Só que eu tenho procurado para errar menos. Aí eu tenho procurado falar mais calmo. Mas se eu fosse esperar, eu não estou perfeita ainda, mas já estou melhor do que quando comecei. Mas se eu fosse esperar estar no ponto de hoje, eu nunca teria começado. Então é esse perfeccionismo. E eu quero trazer aqui para vocês algumas técnicas para a gente vencer. Então, a gente já identificou aqui alguns pontos, o porquê da timidez. Falou com você até agora? Fala para mim aí. Deu para você entender até agora? Então, agora o que a gente pode fazer? Algumas técnicas para a gente trabalhar. Eu vou ler seu comentário, amiga. Que momento bom, eu estou no lugar certo, escutar o que já ouvi de mim. Peraí. Pensando que era só coisa da minha cabeça, mas era o Senhor confirmando hoje. Que bom, querida, que bom. Olha, é verdade. O Neemias, ele traz duas experiências pra gente. Neemias primeiro fala quando ele não deu ouvido às críticas e ele continuou fazendo. Então fica aí.
não deu ouvido às críticas, não deu ouvido às distrações, e ele continuou fazendo. Então, amiga, amigo, não dê ouvido para as críticas, porque nem toda crítica é construtiva. Ah, eu só falei porque é uma crítica construtiva. Não, tem crítica que é para despedaçar. São pessoas que veem que você tem potencial, não querem que você chegue, tem inveja. Gente, tem tudo isso. Mas eu vou ler aqui um outro que a minha amiga escreveu. Opa, que a minha amiga escreveu aqui. Neemias, após concluir a obra, não esperou o reconhecimento dos homens, mas ele orou a Deus para abençoar e lembrar. A recompensa vem de Deus. Então, que bom que falou o seu coração e vamos continuando mesmo a falar sobre isso. Então, vamos ver aqui algumas técnicas, porque agora você já detectou que você tem a timidez, algumas causas dessa timidez. E agora nós vamos ver algumas técnicas. A gente bem que podia estudar, né, Flávia? Estudar sobre Neemias, os pontos. Eu acho que vai ser legal, hein? Bacana. Vamos ver aqui algumas técnicas para a gente vencer essa timidez, porque a gente está perdendo muita oportunidade com essa timidez. E as oportunidades a gente ora, Senhor, me dê oportunidade, Senhor, faz isso, Senhor, olha, eu já falei, Senhor, eu queria saber falar, sabe? Assim, com intrepidez, no pulo, no manto, rodar, mas não sou nada disso. Eu tenho o meu jeitinho, mas eu falei com o Senhor, então acho que o Senhor nunca vai, né, me usar. Ai, que bom, Helenice, as minhas lives estão sendo uma ajuda grande, que bom. Eu fico muito feliz com isso. E do meu jeito, mas eu já falei, Senhor, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade de estar abençoando vidas falando. Não falei com vocês que eu já tenho quatro dias diferentes aí para falar sobre 4 assuntos diferentes relacionados com mulher no Outubro Rosa. Oportunidade que Deus está me dando, que um dia eu falei, eu gostaria, queria saber como era. Não vou falar que, nunca pedi. Não, eu já falei com Jesus. Aí imagina agora, a oportunidade chega e eu vou falar, mas eu não vou saber o que eu vou falar, e se eu ficar nervosa, e se eu tremer, que não sei o que. Eu fiquei pensando assim, quando eu fui na grande conferência das mulheres lá no Rio, falar para aquela igreja enorme, lotada. Eu falei com meu marido, eu vou ficar paradinha atrás do púlpito, porque minhas pernas vão bater. E não é que eu até andei no púlpito grande que tinha lá? Mas eu só vou ficar pensando nisso. Eu não peço oportunidade? Fala aí, querida, você não já falou que queria ter oportunidade de abençoar vidas, oportunidade de entrar naquele emprego, oportunidade de dar uma saudação na igreja, oportunidade de ajudar alguém no relacionamento, oportunidades inúmeras aí que você pode ter pedido? Você pediu a Deus. E quando Deus dá oportunidade, o medo, a vergonha, o trauma te paralisa. Então, você não vai mais perder. Nós já detectamos isso e agora nós vamos aprender o que fazer quando a gente for falar e aquilo querer nos travar. A gente trava. Já teve uma vez que alguém falando algo comigo, me elogiando. Gente, eu fiquei tão assim que eu só ficava... Gente, depois eu fiquei com vergonha de mim mesma, porque não saiu o som da minha boca. Eu fiquei... A pessoa falando, tipo assim, esperando até que eu falasse alguma coisa, e eu só ficava assim, igual boba lá. Depois que a pessoa passou, eu falei, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter feito, mas vocês estão rindo, mas desse jeito. E eu ficava igual boba. E aí a gente vai aprender, já viveu isso? Pois é, e a gente vai aprendendo. Então vamos a algumas técnicas aqui, que no decorrer a gente foi aprendendo. Primeira coisa, respiração. O pastor anunciou, depois de fulano vai ter a oportunidade, né, na igreja, ou você está numa rodinha que você parou, então você sabe assim, não, esse assunto aí dá para eu falar. Aí, gente, vocês estão rindo, tudo aconteceu com vocês também, né? Aí a primeira coisa é a respiração. Olha, vamos inspirar lá no fundo, vamos lá? Vamos tentar fazer? Aí você segura. Depois vai fazendo pequenininho aí, sabe? Vai fazendo assim,
discretinho assim. Isso vai acalmando, olha, vai trazendo paz, vai relaxando. Vai oxigenando lá dentro e vai fazendo com que você fique mais calma. Vai trazendo paz para você. E aí faz com que você consiga a pensar direitinho para poder responder com calma. Outra coisa, a Bíblia fala isso, eu já até falei isso aqui. Vamos procurar entender. A gente fica tão nervosa, que a gente se perde no que está sendo conversado. E a pessoa te pergunta, você, hein? Aí você vai ter que falar assim, abrupto às vezes não sai. Então, calma também para ouvir. Quando todo mundo está falando, você não fica distraído pensando em outras coisas, pensando já na resposta que você vai ter que dar, sendo que você nem ouviu a pergunta. E isso também é outra dica. Fique ali, vivendo aquele momento, nem vive pensando no passado, nas coisas que você já perdeu, que já aconteceu, e se eu travar igual da outra vez, e se eu não souber responder igual foi outro dia, e que não sei o quê, ou então tipo assim, ele vai me perguntar isso aqui, lá no futuro. Então outra dica, fique atento no momento ali que está sendo falado. Ouça o que está sendo conversado. Tá dando para vocês entenderem? Ouça o que está sendo conversado. Qual é a pergunta? Ouviu? A sua respiração já está te acalmando. Você ouviu direito e você vai responder baseado naquilo. Outra coisa. Você sabe que você vai num lugar, num encontro que tem muito advogado, num encontro que tem alguma coisa ainda que você não domine o assunto. Mas você pode contar uma experiência, você pode falar alguma coisa dentro daquele assunto. Mas se você puder se inteirar, vamos supor na igreja, aqui uma live com base cristã, então na sua igreja, mas no seu serviço, na sua casa, na sua família, procure se inteirar das pessoas que vão estar ali, do ambiente que vai ser. Eu tenho uma família que eu tenho vários tipos de pessoas, a nossa família, com várias formações. Se eu estou com aquela pessoa, eu procuro me inteirar, sabe? Eu procuro, por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa, ela tem filho, eu vou perguntar para ela, e aí, seu filho, tudo bem? Não, nem tem filho. Então, a gente procurar ver o momento que você vai estar vivendo, com as pessoas que você vai estar conversando. Tratar com seriedade aquele momento. Deixa um versículo, um hino preparado. Gente, meu marido já brincou isso comigo uma vez e é muito sério. Às vezes a falta de preparo das pessoas. Você vai num culto fúnebre, vamos ouvir, né, o hino aí da harpa, às vezes a gente vai fazer. Aí a gente canta. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. No velório? Esse hino serve para outras áreas, para outros cultos. Mas é hino, tá na harpa. Mas a gente tem que procurar se inteirar, né? A gente tem que procurar. Gente, quer ver outra coisa simples que a gente vê demais na igreja? A pessoa tá lá contando que passou um testemunho, a pessoa tá contando, pedindo oração. Oi, irmãos, eu peço oração porque meu tio, não sei quem lá tá internado. Glória a Deus! Todo mundo vai olhar para você. Não é glória a Deus naquele momento. Sabe? Então, é a gente procurar estudar um ambiente que você vai estar. Você está numa rodinha lá, você está com a sua família. A gente tem que tomar cuidado para não ser religioso demais. Você está numa rodinha que as pessoas não são crentes, a sua família ou seus amigos, você vai ficar só falando de igreja?
Não, mas Jesus mandou eu ir para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Você vai estar acabando escarnecendo. A paz do Senhor, Marluce. Você vai estar fazendo com que as pessoas peguem antipatia. Vai ter um momento de você falar de Jesus. E lembrando que você fala mais com a sua vida do que com palavras. Então, talvez alguém já te fez uma crítica, alguma coisa assim, por isso você ficou tão tímido. Mas é só você não cometer mais esse erro. Nossa, eu dei um vacilo. Às vezes ninguém nem te falou. Você percebe e você fala, poxa, eu dei um vacilo. Nossa, eu fiz errado. É só você procurar agir com mais prudência ali, sabe? Mas não deixar de falar. Olha, tá vendo? O pastor falou lá que a irmã faleceu, o irmão deu glória a Deus bem alto. Então é complicado. Então, vamos lá? Anote na igreja. Não vai para o culto sem um hino preparado. Não vai para um culto sem um versículo. Ah, mas nunca me dá oportunidade. Quem sabe vai ser hoje que vai te dar oportunidade? Que você vai receber a oportunidade. Então, anote. Quando alguém te convidar para pregar, alguém te convidar para dar uma saudação, anote os pontos principais. Eu tô aqui, ó, com a minha colinha. Eu não vou ficar assim o tempo inteiro lendo, não. Mas eu lembro, porque são muitas coisas, de quando eu comecei a live, olha quanta coisa eu já falei. Então, eu preciso, para não me perder aqui no meu raciocínio. Eu olho aqui, eu lembro, e você vai fazer isso. Não desperdice a oportunidade com medo de dar o branco, porque você vai anotar. Olhou? Anota aquela palavra-chave. Eu anotei aqui, anotações. Ou seja, eu estou falando com você sobre anotações que você deve fazer. Outra coisa que eu olhei aqui agora. Comece pequeno. Não queira começar a dar uma palestra. Não queira começar a falando de um assunto que você não domina. Não queira começar a falar com pessoas assim, usando palavras difíceis. Comece pequeno. Comece simples. Comece simples. Para que eu vou falar uma palavra se eu não sei o significado dela direito? Eu ouvi essa palavra, achei ela bonita, eu acho que ela vai encaixar aqui. Muitas das vezes não encaixa. Então, eu sei que tem pessoas que fazem... Vou deixar salva, Flávia, vai ficar salva aqui no meu Instagram e depois também no meu canal no YouTube, tá? Segue a gente lá no YouTube. Gente, quem não me segue ainda no YouTube, segue lá. Segue aqui no Instagram também, quem veio convidado pela Carla ou outras pessoas. Segue a gente aqui também no Instagram, eu agradeço, tá? Eu sei que tem pessoas que fazem live com cunho teológico, com aquela toda uma formalidade, e é bonito. Mas eu não tenho esse conhecimento. Não vou ficar aqui inventando. E outra coisa, até mesmo que às vezes eu sei um pouquinho mais, eu tenho que falar da minha simplicidade, do meu jeito. Oi, Lid! Gente, eu tenho que parar tudo, né? Porque a Lid, eu vi a Lidiane. Olha, sou Esther Blog, tá aqui. Ela chama Lidiane. É uma moça assim, incrível, uma amiga que Deus me deu. Não conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la. E quantas vezes eu vi a Lidiane fazendo live, estudos, e eu ficava admirada, e eu falava um dia, poxa, Jesus tem me chamado, mas eu não consigo, porque a minha timidez me paralisava. Eu não falo tão bonito quanto ela, eu não tenho conhecimento dela, mas eu estou aqui fazendo do meu jeitinho, e tenho alcançado vidas.
Eu não fiquei presa, no tanto de seguidores. Quando eu conheci a Lidiane, ela já tinha mais de 100 mil. E eu convidei a Lidiane para trazer uma palavra para nós, a nossa live. E eu tinha o quê? Nem 1000 pessoas seguindo. E ela aceitou. Por quê? A timidez, o meu medo não me parou em chamá-la para fazer. Estou dando esse exemplo, eu vou ler um comentário dela. Eu estou dando esse exemplo porque eu não podia ficar presa na comparação. E quantas vezes você está preso aí na comparação? Hoje o meu número dobrou de quando eu convidei a Lidiane pela primeira vez. Mas, se eu não tivesse feito isso, rompido, eu estaria lá com os meus 200 e poucos seguidores. E eu não falo sobre números. Eu falo sobre vidas. Ah, Flávia, você está estudando o livro de Neemias, né? Gente, eu não estou conseguindo assistir nenhuma live. A live da Lidiane está sendo segunda-feira, 8 horas, né, Lid? Dá tempo do pessoal entrar ainda, não dá? Fala para mim aí, deixa eu ler o comentário dela aqui. Uma vez uma seguidora me perguntou como pregar sem esboço, porque achava mais bonito. Mas isso é por orgulho. Temos que nos preparar e levar o nosso esboço, sim. Sim. E Deus honra. Deixa eu contar para vocês também uma experiência. Eu um dia fiz todo um esboço, uma preparação, anotei alguns pontos, porque eu não sei fazer aquele esboço igual meu marido faz. Meu marido faz aquele esboço geral, bonito. Você pode pegar aquilo e levar para sua casa para você ouvir a pregação. Eu não consigo fazer assim todo, mas eu fiz o meu esboço dos pontos principais para me lembrar aqui. E aí o que acontece? Chegou lá, Deus mudou tudo. Gente, eu preguei sem esboço, porque Deus mudou a mensagem. Mas aí ele se encarregou de me trazer à memória e fazer eu falar tudo aquilo que eu já sabia, porque eu não falei de uma passagem que eu não sabia, porque eu tenho que estudar a Bíblia não para pregar, eu tenho que estudar a Bíblia para viver. Então ele me lembrou, mas isso foi caso à parte. Mas estava ali outro esboço, mas na hora eu senti forte e Deus falou que não era sobre aquilo. Mas a preparação estava ali. Então deixa eu ver aqui. Gente, as lives da Lidiane estão salvas para quem quiser acompanhar o estudo. Lid, toda segunda-feira às 20 horas. No YouTube, não é isso? Deixa pra gente aqui. É uma bênção as lives de Neemias. Na verdade, ela tem um monte de live salva no YouTube dela. Também sou Esther Blog. Eu também não estou conseguindo assistir ao vivo, Flávia, mas aí depois a gente vai e vê depois pelo YouTube. Então vale a pena. Gente, outra coisa também, lembra que eu falei sobre as comparações, o medo da comparação? O que eu estou fazendo aqui não é propaganda do trabalho da Lidiane, não, porque ela não precisa disso. Porque ela já tem muitos seguidores, mas ela precisa, você precisa, não ela, mas nós precisamos acessar esses canais aqui. Deixa eu fixar aqui para você ficar aqui por dentro, ó. Nós precisamos porque isso nos fortalece, isso nos ajuda. Então, como eu já falei, não é sobre números, é sobre vidas, é sobre transformação. Então eu te convido a seguir a Lidiane aí, tanto no YouTube quanto no Instagram, porque você vai aprender muito. E outra coisa que eu falo, às vezes a gente tem a timidez, e isso vai trazendo tantas outras coisas, mas ninguém compete com ninguém. Tem espaço para todo mundo. Eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho certeza que alguém ficou edificado, está sendo edificado. Assim como os estudos com ela, né, Flávia? São muito bons. Então, vale a pena, sabe? A gente indicar, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Então, vamos lá, nós já falamos sobre como vencer as técnicas, né? Para lidar com a timidez. Nós já falamos sobre a respiração, já falamos sobre anotações, anotar, já falamos também sobre começar pequeno e de forma simples, falando essa linguagem, me parece que é coloquial que fala, bem assim acessível a todo mundo. Se eu sou vamos supor, vou pôr a minha nora. Se a minha nora é advogada, tá formando agora, gente, ela tá com cada foto linda, cada coisa linda. Segue a Maria Eduarda, ela também é Duda Castro.
E aí ela é uma advogada. É verdade, Dani, uma segurando a mão da outra e juntas com Deus venceremos. É verdade. E aí a Eduarda vai estar comigo aqui em casa, com vocês na live e tal. Ela vai falar de uma maneira. Quando ela estiver fazendo a apresentação do seu TCC, quando ela estiver numa roda lá do advogado precisando falar os termos técnicos, você acha que ela vai falar dessa forma simples? Não. Ela vai falar da forma que precisa ser falado, dentro daquele contexto, sobre aquilo que ela sabe, já tem experiência. Glória a Deus, amada, que está sendo um divisor de águas para você. Que bom. Então, vamos identificar o nosso público e sabermos falar, porque às vezes o que nos paralisa, o que nos torna, que a gente pensa que é tímido, mas muitas vezes a gente está travado. Não é aquela timidez normal, mas a gente está travado por causa disso, porque a gente não olha o público, a gente não identifica, a gente quer mostrar uma coisa que a gente não é. Se alguém te faz uma pergunta de uma forma mais apurada, mais técnica, que você não entendeu, não responda qualquer coisa. Você pode olhar e falar assim, eu não entendi a pergunta, você pode reformular, por favor? Talvez você ache que é tímida, mas você está travado porque você não consegue fazer isso. Ser sincero com você mesmo. Outra coisa que eu fiz muito isso aqui. Olhar para pontos estratégicos. Eu na igreja, hoje eu estou pregando e Deus tem abençoado. Igual eu estou falando para vocês, vou receber esse convite. Mas no início, igual eu falei para vocês lá no Rio, eu consegui dar até uma voltinha. Ô Dani, marca a Duda aí pra mim, que tem gente querendo seguir ela, marca pra mim, porque eu vou salvar ela aqui. Alguém que sabe aí o arroba da Duda, por favor. Mas no início, sabe como que eu fazia? Eu pegava um ponto aqui na live, eu olhava, eu não conseguia ler comentário. Olha, essa menina é tão boa, essa minha nora, eu falo dela com muito carinho, porque quando eu comecei, a Eduarda sentava aqui na minha frente. Meu marido, às vezes, do lado. Vou salvar aqui. Aí, gente, segue a Eduarda lá, dá uma curtida nas fotos dela, vai ficar muito feliz. Manda uma mensagem para ela, pode falar que você viu isso aqui na live. Duda, @Duda, Castro, e o Castro todo picadinho aí de pontinho. Sabe o que eu fazia? A Eduarda aqui, ela que lia os comentários para mim, ela me mandava papelzinho, porque eu não conseguia. A timidez era tão grande que eu não conseguia falar, não conseguia ler comentário. Às vezes hoje não é mais difícil. E meu marido, ele é autônomo, eu pedia a ele para não trabalhar na quarta de tarde, e ele sentava do lado. Já teve dias que eu estava assim, ó, com a mão para um lado e a mão para frente, e ele segurando a minha mão, para eu poder vencer e chegar aqui hoje, 3 anos e meio depois. Isso me emociona, porque se eu tivesse ficado presa, parada, na minha timidez, na minha vergonha, quantas mensagens eu recebo hoje de pessoas que queriam dar fim à vida, e através desse projeto, dessa live, que parece tão pequena, tão simples, mas já me mandaram mensagem me agradecendo, porque eu pude salvar vidas. Você entende que não é sobre mim, não é sobre você. Quantos projetos Deus tem colocado no seu coração? Quantos projetos Deus tem te tocado para fazer? Seja presencial, seja online. E você não está fazendo por causa da timidez. E eu não fiz por 1 ano e meio. 1 ano e meio Deus falando comigo para fazer. E eu não fiz por causa da vergonha. Por causa da timidez. E eu fico olhando, grata ao Senhor por ter conseguido vencer. Então, quando eu falo aqui
para você, não é querendo te ensinar, porque eu tô precisando aprender muita coisa. Não é para mostrar. Gente, eu já ouvi, você tá querendo aparecer. Você tá querendo, você acha que você é melhor que os outros, eu já ouvi tudo isso. Eu imagino a quantidade de coisa que a Lidiane já deve ter ouvido. Por que, Lidiane? Porque ela tá há mais tempo, eu me inspirei nela e não foi combinado, eu nem mandei convite, falei para vocês, ela chegou aqui, Deus trouxe, eu não sei se alguém convidou, se ela viu. Ela tem muitos seguidores, mas eu imagino quantas coisas ela já ouviu para desanimar. Quantas coisas eu já ouvi, glória a Deus que eu não parei. Glória a Deus. Glória a Deus por vocês que estão se manifestando. Então é isso, sabe, gente? É romper. Se Deus tem te dado, ai, mas isso é coisa da minha cabeça, mas e se não for? Se Deus tem te tocado para você ligar, mas o que eu vou falar? Abre a boca que Deus fala. É verdade. É pessoas que às vezes não querem ver você, tem vontade, não tem coragem, não quer ver você também fazendo. E aí começa a falar essas coisas. Por isso que eu falei que às vezes antes de falar, a gente precisa ouvir mais. Prestar atenção àquilo que está falando. É para te ajudar ou é para te derrubar? Não precisamos começar grande com perfeição. É isso, Flávia. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. É começar pequeno, é começar errando. O aperfeiçoamento vem com a nossa iniciativa de fazer o que Deus coloca no nosso coração. Tá vendo o comentário? Como é que vocês me ajudam? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam? A Flávia disse que é a primeira vez dela aqui. E é isso. Olha que comentário. Não espere você estar bem preparada, sabe? Você está bonita. Não espere você... não espere. Você tem todas as condições. Gente, a minha cadeira quebrou o segundo pé. E eu estou aqui nela. Porque aqui é mais confortável para mim. Embora esteja quebrada. Agora imagina se eu falo para o Senhor, eu não vou fazer, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem me chamado, mas eu não tenho os meios para isso. E se eu reclamo do meu telefone? Essa ring light aqui, que está aqui iluminando hoje, foi um presente de um casal lindo, Delvane e Jaqueline, que um dia virou a live, falaram que estava bem escura, e enviaram para minha casa. Pegaram o endereço. E se eu fosse esperar ter o telefone perfeito? Ter o pedestal aqui perfeito? E se eu fosse esperar tantas coisas, aprovação de tantas pessoas? Quantas pessoas deixariam de ser abençoadas? Então eu estou te contando de coisa minha, particular, para fazer você entender que todas as coisas que você não tem são insignificantes diante daquilo que Deus vai fazer através de você. E eu não estou fugindo aqui da minha pauta. Mas Deus vai falando e a gente faz. Então, quando eu comecei, vamos voltar aqui olhando para os pontos estratégicos. Quando eu comecei com toda essa dificuldade, com a minha nora na frente, com meu marido do lado, eu pedi a ele, amor, por favor, não vai trabalhar. Ele orava por mim antes de começar a live. Quando a Eduarda falou para mim assim, eu não vou poder vir mais, me deu um aperto. Eu falei, como é que eu vou fazer sem ela? E ela ia começar um estágio, está formando agora, e ela falou, eu não vou poder vir mais. Eu falei, então eu não vou fazer mais a live, pensei. Mas o meu compromisso é com o Senhor. E aí, sabe como que eu sempre fiz? Fica isso de dica para você. Dica para você que está começando a pregar, dica para você que está precisando vencer. Paz do Senhor, Thalita. Paz do Senhor, minha coordenadora amada. Fixa num ponto. Eu olho para a câmera, eu olho aqui para frente, eu imagino uma pessoa. Porque se eu imaginar que tem pessoas que vão estar aqui
me criticando, analisando. Tem pessoas que não entram ao vivo, mas assistem depois, que a gente fica sabendo, que assiste depois para ver onde que você errou, o que que você falou, o seu jeito, que não sei o que, e olham tanta coisa. Se eu ficar imaginando isso, eu vou travar. Mas se eu ficar aqui olhando para um ponto, se eu ficar olhando para um ponto aqui, imaginando, eu vou imaginar que é uma pessoa que me ama, que quer o meu bem, eu vou imaginar que seja o meu esposo, os meus filhos, as minhas noras, pessoas que eu gosto, que eu amo. Aí eu olho aqui, eu penso assim, eu estou falando agora pro meu amor. Eu estou falando com ele, eu olho aqui, imagino ele, eu olho aqui, imagino ele. Eu não vou ficar dando ouvido para essas coisas que vão me paralisar. Sim, eu olho para Cristo, eu imagino Cristo, mas eu, Valéria, preciso aqui visualizar como se fosse uma pessoa. Hoje já melhorou, gente, eu já falei para vocês, depois de 3 anos e meio. Mas para você que está precisando vencer com essa timidez. Na igreja, pega um ponto, olha para um ponto fixo. Porque se você ficar tentando olhar para ali, para todo mundo, você vai ver caras e bocas. Você vai ver gente que às vezes vai abrindo boca de sono, você vai falar, meu Deus, a minha palavra tá dando sono. Então depois você vai amadurecendo. Mas para você romper essa timidez, faça isso. São dicas que nós estamos dando. Agora, para terminar, gente, essa última técnica que eu quero dar para você aqui. Troque os pensamentos sabotadores. Ah, eu vou errar, eu não vou conseguir. E se eu travar? Não, eu vou gaguejar. Troque esses pensamentos de medo, sabotadores. E você troque assim, olha, eu realmente sou humana, sou fraca, mas eu tô indo na força do Senhor. Realmente tem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas eu estou indo porque o Senhor está me levando, é Ele que está me chamando e Ele vai me fortalecer. Creia na sua oração, ore, ore. Gente, a oração é a solução dos problemas. Que bom, amada, que está sendo confirmação de muitas coisas para você. Se prepare, não vai despreparado. Não, gente, fica tranquilo, que a Bíblia fala, abre a tua boca que eu encherei. Chega lá, Senhor, aonde o Senhor quer que fala? Aqui. Caiu lá em Malaquias. E eu não tenho experiência com Malaquias, não. Em Jeremias, naqueles profetas lá, que às vezes a gente não tem muita experiência. Ezequiel. Por quê? Abre a tua boca que eu encherei. O rei da Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram em suas mãos. A angústia se apoderou dele. Dores como a de que está em dor de parto. E agora? Meu Deus, o que eu vou falar sobre isso aqui? Não me preparei. Então, você ora e fala assim, Senhor, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou aqui fazendo, eu estou me dedicando. Chega lá, Senhor, não deixa dar branco, não. Chega lá, Senhor, o Senhor me traz a memória. E aí você começa nos seus pensamentos. Eu vou conseguir, porque eu tenho algo para compartilhar. Eu vou conseguir, porque eu tenho certeza que Deus vai honrar toda aquela minha preparação. Eu vou conseguir. Não, eu vou fazer bonito para Jesus. Porque a gente não faz para gente. É para Jesus. Mas eu tenho que me preparar. Deixa eu ler aqui esses comentários aqui. Glória a Deus. Para mim, a minha maior batalha, os pensamentos. A maior batalha é o campo da mente. E se você deixar, esses pensamentos vão te vencer e te paralisar. Mas ela vence. A minha amada aqui, minha querida amiga, ela vence isso. E ela vem e faz. Será que ela nunca falou nada errado? Será que ela não se posicionou? Será que... Já. E parou por causa disso? Não. Eu já travei muito por ter estrabismo. Vi pessoa rindo e falando. Para onde ela está olhando? Confesso que passei a noite chorando e não ligo mais para isso,
mesmo nem tenho vergonha. Não liga para isso mesmo tendo vergonha. É isso, querida. Parabéns. Eu tô feliz por você falar isso aqui conosco. Às vezes a gente tá com alguma coisa, um estrabismo. Tem gente que às vezes tem o narizinho um pouquinho torto. Às vezes, né, minha sobrancelha é uma diferente da outra. Às vezes é uma gordurinha aqui, né, que seria mais bonitinho e tal. O que que tem às vezes querendo nos paralisar? Não. E quem é outra coisa? A gente fala, a gente age, porque se você estudou é com a graça de Deus, que as pessoas vão ficar assim maravilhadas de ver Deus trabalhar para você. Não fique olhando. Neemias foi preparado para fazer a obra. Foi. Ele não saiu de qualquer jeito, não. Deus falou que agora eu vou ser pregador. Vou ser pregador. Então, eu posso ir que Deus garante. Não. Não. Neemias se preparou. Ele teve cartas, ele teve ajuda, ele não foi sozinho. Chegou lá com ousadia, ele fez. Por causa do preparo. Eu tenho a língua presa e na hora penso que está todo mundo rindo de mim. Mas aí eu troco o meu pensamento, peço socorro a Deus e passa. Pois é, e essa bonita aqui fez uma live com mais de hora comigo. Eu nem percebi que ela tinha a língua presa, tá vendo? Por quê? Porque ela falou, eis-me aqui. Ela não perdeu a oportunidade. Tá dando para vocês entenderem, gente? No meu começo de pregar aconteceu assim, abri uma palavra e não sabia o que falar. Pois é, porque a gente vai confiando, a gente tem que ir confiando em Deus. Sim, mas a gente também tem que ir preparado. Deixa um hino preparado, deixa uma palavra preparada e você muda aí o seu jeito de pensar, só não pode ficar parado. Ah, é verdade, né, Alessandra? Abre a boca, abre a Bíblia que eu vou encher. É verdade, gente. Olha, mais um comentário para eu poder fechar essa live. Mas tá boa a live, não tá? Tem chegado mais gente. Vocês que chegaram depois, assiste desde o início, tá, gente? Eu tenho certeza que Deus está falando conosco que nós vamos vencer essa timidez. Um dos maiores conselhos que eu recebi no meu início de jornada foi justamente esse, de se preparar. Quando pelo menos nos preparamos, fica mais difícil e não dá o branco pela timidez. É isso, é você vencer. Então, troque os seus pensamentos sabotadores. Eu vou errar, eu vou travar, eu não vou conseguir, vão rir, vão falar. Troque isso aí. Por, Senhor, eu estou estudando, eu estou preparando, chega lá, o Senhor me faz lembrar. E glórias a Deus por isso que você está sendo abençoado. Então, para terminar, um encerramento aqui, para nos motivar mesmo a continuar. Ah, mas continuar o quê? Se eu nem dei o primeiro passo. Então, hoje vai ser libertador. Vai ser para você se destravar, para você fazer aquilo que Deus tem te chamado para fazer. Talvez você vai fazer para a multidão. Talvez você vai fazer para um número médio. Talvez você vai fazer para uma pessoa. Mas como eu disse, se você conseguir sair daqui entendendo que uma vida faz diferença, você vai sair aí da sua zona de conforto. Olha, gente, igual no início, eu tremia. Muitas das vezes eu tinha que segurar uma mão na outra. Ou quando eles estavam segurando, a minha mão suava, gelado. Suava gelado. Aí eu sempre tenho uma toalhinha. Aqui, ó, olha que linda que eu ganhei. Um tempo, eu sempre tenho uma toalhinha. Porque, ó, tinha dia que nem o ventilador dava conta, porque eu suava. Mas eu fiz. Você acha que não tem gente que vai lá no YouTube para ver aqueles primeiros vídeos e fica me comparando com outras pessoas e ficam falando, ah, que ridícula. Tem. E aí? Tem tanta gente também que está gostando. É isso. E o maior, Deus está gostando. Deus está falando, é isso aí, minha filha. É isso, eu postei em você e você está dando fruto. Você está dando fruto, então dê fruto também. Olha, para terminar.
uma dica, um conselho. Isso aqui eu aprendi com os meus 18 anos, quando eu fui trabalhar na antiga Embratel, que tinha aqui. Quando eu era telefonista, e era muito difícil, gente, não tinha celular. Estou falando de mais de 30 anos atrás. Então, dicas que a gente falava ao telefone, era um fonezinho aqui, tipo aqueles microfones, e a gente tinha que plugar. Não sei se alguém aí já trabalhou em telefonia assim, era muito difícil e tal, mas uma dica que eles deram pra gente lá: vá pro espelho. Essa dica vale ouro. Vá pro espelho. E aí você fale, igual eu estou falando com você aqui agora. Olá, como vai você? Tudo bem? Você começa a articular isso aqui, ó, a boca. Claro que hoje eu já não falo tanto assim, né? Mas tem gente que fica tão tímido que ele fala assim, aí a pessoa fala, hein? Não consegue movimentar por causa da timidez. Então essa dica que eu aprendi, vai para frente do espelho, vou falar o quê? Fale versículos bíblicos, decore versículos. Você vai lá, o Senhor é o meu... Primeiro você começa assim, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Daí a pouquinho você começa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Daí a pouquinho você está assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha a diferença. Vá para frente do espelho. Fale um versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Viu como é que dá a diferença? Você fala para o espelho. O versículo que você vai falar de noite, você vai falando para você. E você vai mudando a sua entonação de voz. Tente ouvir a sua voz, para você ver como que as pessoas vão ouvir. Tente fazer uma fisionomia que passe segurança, que passe verdade. Se eu falar para você assim, hoje eu estou tão alegre com Jesus, porque Jesus é bom, Ele é poderoso. Você está sentindo que eu estou feliz? Eu estou muito feliz, irmão, sabe? Ai, hoje eu acordei tão feliz. Fala a verdade. Eu estou conseguindo passar isso? Ou se eu falo assim, eu estou tão feliz porque o Senhor é tão bom. O Senhor tem cuidado da minha casa, sabe? Comentei com você da cadeira quebrada, mas eu estou feliz porque eu ainda nem caí dela. É fazer isso, sabe? Se eu falar assim, né, eu vou desanimar o povo. Porque a gente tem que aprender que o nosso rosto, a nossa mão, o nosso corpo fala. E quando você chega todo travado, com timidez, e eu não tô falando que isso vai sumir de uma hora para outra, não. Mas se você chegar todo travado, com timidez, assim, olha, você vai passar insegurança. Você passa medo. Você passa mentira, que não é uma verdade. Tá dando para você ver uma diferença? Você acha que isso é importante? Então fica essa dica de ouro. Fica essa dica de ouro. Vá para frente do espelho e tente falar. Outra coisa. Gente, é para terminar mesmo, que eu tenho mais coisas aqui para falar, mas a gente, se for o caso, fale uma outra hora aqui. Quando você for conversar com alguém, olhe nos olhos da pessoa. Coisa triste é quando você vai cumprimentar a pessoa tá... Você tá falando com a pessoa, ela tá... Ei! Tudo... é minha amiga, desculpa, eu tô cumprimentando a coisa. Ou então, a pessoa tá falando com você, aí você tá falando com a pessoa e a pessoa vira e fala assim, tá, não, eu já tô indo. Ou então a pessoa tá olhando pro relógio. Então, olhe nos olhos. Mas eu tenho vergonha. Olhe nos olhos. Vai ser mais confortável para você olhar nos olhos da pessoa. Você vai passar mais verdade. Você vai ter mais oportunidades. Porque o olho é a janela da alma. Você consegue ver quando a pessoa está mentindo. Você vai entender se realmente aquilo é verdade. Já vi isso aí sim, querida.
Tem gente que você chega toda animada, a pessoa te joga um balde de água fria, ou a pessoa acha que você nem... enfim. Agora, para pregação, a Dani colocou aqui jejuar. Gente, oração, jejum e consagração. Eu vou abrir um parênteses aqui. Todo dia que você for levar uma palavra, pode ter certeza que você vai ser tentado. Pode ter certeza disso. Porque o inimigo sabe que você vai apresentar algo bom, falar de Deus, vai ser transformador, pode mudar a vida. E aí ele vai fazer você errar, pecar, dar um deslize para chegar lá na hora ele querer te acusar. Então, orar, jejuar e principalmente vigiar, consagrar a sua vida. Eu quero dizer para você que essa ruptura da timidez é só um processo que você vai conseguir vencer. E eu separei aqui, Jesus, eu tinha marcado, eu fechei de novo, na hora que eu fui mostrar a Bíblia, mas deixa eu abrir aqui, porque eu gosto de ter base nas nossas palestras, nas nossas lives, de um versículo bíblico que está lá, isso vai te animar. Se você quer fazer a obra de Deus realmente, olha só o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu, aqui na minha tradução está falando espírito de temor, mas tem uns que falam que é de covardia, que é de timidez, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia, sabe? A gente é covarde, muitas das vezes com a gente mesmo. A gente sabe que Deus está nos levando para lugares altos, mas a gente permite que a timidez atrapalhe tudo, frustre os nossos planos. Se vão falar, que sejam os outros, mas que não seja você depois, puxa vida, brava com você mesmo. Eu já fiquei brava comigo várias vezes. Puxa vida, Valéria, era a sua oportunidade. Você podia ter feito diferente. Às vezes são oportunidades com a pessoa que você só vai ver aquela hora. A oportunidade vai passar. Tem oportunidades que voltam. Tem oportunidades que nunca mais voltam. Deixa eu ler aqui, querida. A nossa amada lembrou aí de Gálatas, no capítulo 1, no verso 10, que diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Porque agrado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a Deus? Ou procura agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Deus tem te dado uma ordem, Deus tem te dado comando, Deus tem te dado uma direção, Deus tem te dado uma estratégia, Deus tem te dado um comando, e você tem agradado a quem? Aos homens ou a Deus? Fica aí essa reflexão, é verdade, muito forte. Se falou ao seu coração, eu vou deixá-la salva aqui, envie para mais pessoas e deixe depois lá nos comentários dessa live o que você achou, o que Deus falou com você. E mande para mais pessoas, e com isso vai fazendo com que a gente vá tendo um alcance maior. Foi em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, Thalita. Eu termino aqui sendo grata ao meu Deus pela sua vida, por esta oportunidade, grata ao meu Deus por não ter me deixado desanimar, ter me deixado parar, mas vencendo a minha timidez, vencendo aqui, a minha zona de conforto, e vim falar para vocês. É com muita alegria no meu coração que eu me despeço, e agradecendo a Cida, que deixou esse tema lá na caixinha. Então, muito obrigada. Sempre que a gente colocar, deixa lá a sua sugestão, que a gente vai trazendo aqui.
Eu agradeço a vocês. Quero convidá-los, porque quarta-feira que vem vai estar conosco a Raquelzinha, uma querida que teve aí, passou por um processo muito doloroso, muito difícil, com câncer de mama e tantas outras coisas, e vai estar aqui contando o seu testemunho para a glória de Deus. Então, quarta-feira. Gente, segue a Carla, que tem live hoje 2 horas, segue a Lidiane Rosa, que também é uma gracinha, que tem live ao vivo toda segunda-feira. E segue também a Eduarda, minha norinha linda, manda uma mensagem para ela lá, ela tá subindo o canal dela e é muito lindo ver o que Deus tem feito, e se você fizer por ela, tá fazendo por mim. Grande beijo, fique com Jesus, Deus abençoe.